que faz uma empresa melhor do que as outras? Quando uma empresa é criada, ela normalmente tem ao menos uma missão clara: fornecer algo ao mercado. E em torno desta ideia, o empreendedor constrói a empresa e coloca toda a sua energia mental e física para fazer isso acontecer. Mas uma empresa só tem sucesso real se ela gerar riqueza, aliás, se ela gerar muita riqueza. A cada ciclo de investimento tem que suceder um ciclo forte de geração de caixa, que retroalimenta o próximo ciclo de investimento. Quanto mais rápido esta ciclagem acontecer, mais rápido a empresa cresce e mais difícil fica para a concorrência acompanhar. A velocidade, então, é uma das mais poderosas barreiras de entrada que uma empresa pode desenvolver, principalmente no mundo das mídias sociais, onde o peso gravitacional da quantidade de usuários existentes é o principal atrativo de novos usuários. Criar uma empresa que gere caixa rapidamente é extremamente difícil. Muitas pessoas, muitas empresas acabam aí morrendo por insuficiência de capital em fases críticas do seu crescimento. Outras empresas até sobrevivem, mas elas perdem velocidade e são atropeladas por seguidores com bolsos mais fundos. No médio prazo, não é a melhor ideia que vence, nem o empreendedor mais brilhante. No médio prazo, quem vence é invariavelmente a melhor empresa. E qual é a melhor empresa? Bom, aqui vale uma dica. A melhor empresa é aquela que tem, primeiro, produtividade maior do que os seus concorrentes. E segundo, maior velocidade de aprendizagem, muito maior do que a sua concorrência. As duas forças, quando são interrelacionadas, se você tem alta produtividade e você gera caixa suficiente para fazer o seu negócio girar e investir em aprendizagem, ou seja, em especialistas, em sistemas, em processos, em cursos, em mentores, você consegue então se diferenciar. Se você tem alta velocidade de aprendizagem, significa que você rapidamente converte aquilo que é conhecimento em práticas. E aí você consegue dar saltos na máquina produtiva. Este processo é bastante dinâmico e requer muito risco. Muitas vezes o dinheiro investido em aquisição de aprendizagem, ele não vai se pagar. Pessoas novas não vão trazer o que se espera delas rapidamente. Sistemas novos vão encrencar. Processos novos vão se revelar às vezes inúteis. Cursos e viagens caras às vezes vão ser puro desperdício de tempo e dinheiro. Nesses momentos é que entra em ação o terceiro componente, que se chama motivação. A motivação aqui não é a motivação do empreendedor, porque esta é fácil, mas a motivação da organização. E essa motivação da organização é de fato muito difícil. Criar uma organização que não esmoreça quando as coisas dão errado, que não se apegue ao status quo, que não se abale frente às iniciativas que se provam infrutíferas e que também saiba mudar rápido de página, é muito difícil. Isso requer da empresa muita maturidade, tanto do empreendedor quanto de seus líderes operacionais e até dos seus investidores. Requer crença no processo, requer tolerância ao risco e principalmente requer energia, força e garra para se levantar, sacudir a poeira e tentar de novo. Empresas assim não são criadas por acaso nem nascem prontas. Requerem inteligência e maturidade. Elas são frutos de crença e ajustes finos constantes do que a gente chama de modelo organizacional, que, como qualquer outro processo, requer motivação e aprendizagem para se ganhar muita produtividade. Nesse segundo bloco, nós vamos falar sobre o ciclo de vida das organizações. Ou seja, crescer não significa apenas conquistar novos mercados e vender mais,
mas fundamentalmente significa transformar o seu negócio constantemente e velozmente. Essa transformação a cada etapa, ela vai depender de diferentes competências ao negócio e ao empreendedor. A busca dessas competências pessoais e de colaboradores, ela poderá ser o diferencial entre viver e morrer. Antever as características e as necessidades de cada etapa dos ciclos de vida de uma organização poderá ser a grande ferramenta para você vencer esse desafio. Algumas dessas etapas de crescimento e seus desafios, elas podem ser resumidas em cada uma das etapas que eu vou começar a explicar agora. A primeira fase, ou primeiro ciclo de uma empresa, nós chamamos de existência. Nessa fase, a preocupação é sobreviver. A empresa é totalmente administrada pelo empreendedor. Há poucos colaboradores, não existem controles formais e o negócio é confundido com o dono e depende dele. A sobrevivência, a estratégia do negócio é sobreviver. A empresa começa então a se organizar, já há uma certa necessidade de alguns sistemas formais e de alguns gerentes. Surge então uma primeira crise, é a crise da necessidade da liderança. A organização ainda confunde-se com o dono, que terá que passar a delegar obrigações e poder. Nós entramos aí numa segunda fase que eu chamo de sucesso. A estratégia aqui não é mais sobreviver, é crescer, manter a rentabilidade, buscar recursos para financiar o crescimento. O empreendedor aqui começa a ter a certeza de que ele não conseguirá suprir todas as competências necessárias para o crescimento. E é cada vez menos o dono do negócio. Ao mesmo tempo, já superada essa crise da necessidade de delegar as tarefas, passa a conviver com a crise de ter que lidar com uma grande quantidade de formalizações e aí ele precisa buscar profissionais mais qualificados, principalmente os administrativos e os financeiros. O terceiro ciclo de uma empresa nós chamamos de decolagem. A ordem aqui é crescer. Gerentes passam a tomar as decisões estratégicas, a figura do empreendedor não é mais decisiva para o sucesso das operações e os sistemas devem ser mais robustos. A crise é o empreendedor saber lidar com o fato de que a sua criação cresceu e que tomará rumos nem sempre definidos por ele. O empreendedor não necessariamente tem o conhecimento de vários dos seus colaboradores. Isso caracteriza essa terceira fase. A quarta fase nós chamamos de maturidade. Chega a maturidade. O fundamental nessa fase é melhorar o retorno sobre os investimentos. O estilo de gerenciamento é baseado em equipes. O empreendedor provavelmente estará no conselho e chega a necessidade que será o diferencial entre a empresa morrer ou sobreviver por gerações. Daí é importante a revitalização. Os gestores deverão lembrar qual foi o sonho do empreendedor e fazer com que o gerente e os colaboradores passem a viver esse sonho dentro da organização. Portanto, empreendedor, saber em que fase a sua organização está e, mais importante, para onde está indo, será fundamental para que você consiga antecipar eventuais crises e buscar as competências necessárias para crescer de forma sustentável. Então aí nós temos os diversos ciclos de vida das organizações. Queda da bolsa pode prejudicar a abertura de capital. As perdas do Ibovespa, Bolsa de Valores aqui brasileira, lá de São Paulo, ela começa a esfriar o movimento que levou ao volume impressionante de abertura de capital aqui no Brasil. A Votorantim Cimentos, que é uma grande empresa, suspendeu o IPO, quer dizer, IPO é a sigla para abertura de capital, e que pretendia captar até 3,7 bilhões de dólares por condições de mercado totalmente agora, nos últimos meses, 2 meses principalmente, desfavoráveis.
Esse IPO da Votorantim, ele poderia ser considerado o segundo maior do mundo neste ano. O maior deles também aconteceu no Brasil, que foi a captação de 5,7 bilhões de dólares pela BB, Banco do Brasil, Seguridade e Participações. O Ibovespa, o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, acumula, até agora, no ano, 22% de queda, tá? Desde a máxima queda que aconteceu lá em 3 de janeiro. Isso foi devido à desaceleração da economia e à alta dos rendimentos dos títulos americanos, atraindo o capital que estava aqui nos emergentes, né, lá para as grandes bolsas internacionais. A decisão do Grupo Votorantim, ela acontece depois que 6 empresas brasileiras levantaram algo em torno de quase 8 bilhões de dólares nas ofertas que fizeram desde janeiro. Esse volume é mais ou menos 3 vezes, tá, em relação ao mesmo período do ano passado. E é muito maior para o início do ano, se você considerar desde 2002. No mundo, os IPOs tiveram uma queda de 4,2% até agora, incluindo aí um recuo de 31% que aconteceu lá na Bolsa dos Estados Unidos. As condições do mercado, elas são bem diferentes agora do que há uns 2 meses. E para você entender o que está acontecendo nesse mundo da abertura de capital, nós vamos analisar algumas figuras que foram produzidas aqui pelo nosso programa para entender o que está acontecendo aí em relação ao Brasil e o mundo nesse processo de abertura de capital de empresas. Vamos analisar aqui a primeira figura. A primeira figura mostra, nos primeiros 4 meses do ano, o volume de recursos que as empresas captaram e esse número foi maior, tá? O maior valor desde 2007. Então vejam que no Brasil, tá? No ano de 2007, as empresas abrindo capital captaram 15 bilhões de dólares. Em 2008, esse valor já caiu para 700 milhões. Em 2009, nós não tivemos nenhuma abertura de capital. Em 2010, houve uma recuperação em torno de 7 bilhões. E vejam que 2011 e 2012, a média se manteve em 5 bilhões de dólares, mas em 2013, apenas nesses 4 meses iniciais, nós captamos 15 bilhões de dólares. Então, é um número extremamente importante no que se refere à abertura de capital. Os primeiros 4 meses, algo em torno de 15 bilhões de dólares. Agora, vamos ver na próxima figura a posição do Brasil no ranking global em termos de IPO, abertura de capital, no ano de 2013. Vejam que coisa interessante. Nós só perdemos em captação de recursos via abertura de capital, só perdemos para os Estados Unidos, que tem um mercado extremamente maduro, desenvolvido, ou seja, abrir o capital e comprar ações está na veia de qualquer investidor americano. E eles, em 2013, conseguiram captar 12 bilhões de dólares. Né? Nós estamos em segundo, depois vem o Reino Unido, o México, Japão, Alemanha, China, Canadá, Rússia e Austrália. Esses são os 10 países que mais captaram na Bolsa em 2013. Então vejam que nós, apesar da queda da Bolsa, né, nós estamos ainda em segundo lugar na captação de recursos através de IPO. Vamos ver agora uma terceira figura, bastante interessante, que mostra a rentabilidade das ações neste mesmo período. Nessa figura aqui, nós vamos verificar a rentabilidade média das ações que estrearam na Bolsa neste ano e vemos que o Brasil não ocupa uma posição confortável em relação à figura anterior. Nós estamos aqui no 8º lugar, então a nossa rentabilidade média nesse mesmo período dos IPOs ficou em 5%, né? Enquanto que o Japão, nos processos de abertura de capital, conseguiram para suas ações uma valorização nesse período de 107%. Em segundo lugar veio o Canadá com 103%,
A Índia ficou com 47% de valorização. Os Estados Unidos, 15%. Né? Depois o Reino Unido, a França, o México. O Brasil, como ressaltei, está em 8º lugar. As ações lançadas na Alemanha perderam 1% e na Rússia perderam 20%. Então aqui mostra a rentabilidade média das ações nesse período de abertura e dessa pequena trajetória até o período que estamos analisando. Vamos ver um terceiro gráfico bastante interessante, que também mostra quais foram aqui no Brasil, no ano de 2013, as empresas que fizeram a abertura de capital e após essa abertura, como é que está a valorização das suas ações. Então, das 6 aberturas importantes que nós tivemos esse ano, quem teve a maior valorização foi a empresa Linx, é uma empresa de tecnologia. As ações, a partir da abertura, estão acumulando uma rentabilidade de 33%. Depois a Smiles, que é um programa de fidelização da Gol, também teve uma abertura e acumula valorização de 7%. Em terceiro lugar, tivemos a Senior Solution, uma empresa de tecnologia, também com 6%. O BB Seguridade, o Banco do Brasil, participações, que fez um lançamento gigantesco, conseguiu captar aí quase 4 bilhões, valorizou 2%, mas aqui 2 casos não positivos. A Alupar Energia, que as ações caíram 2% a partir do lançamento, da abertura, e a Biosev, que é uma empresa de agronegócio, que teve uma queda aí de 16%. Muito bem. Então, com esses gráficos, nós mostramos o que está acontecendo nesse mundo da abertura de capital. Tá? O que nós observamos? Nós observamos que a queda da Bolsa, principalmente nos últimos 2 meses, tem interrompido uma sequência de processos de abertura de capital, chamados IPOs, robustos, em volume de recursos, no Brasil, principalmente nos últimos 4, 5 meses. O que nós estamos observando? Que de 2 meses para cá, esse processo está, de uma certa forma, sendo interrompido. A queda na Ibovespa está realmente muito acentuada e isso configura um momento muito ruim para se vender ações. É uma pena porque a melhor forma de você financiar uma empresa ainda é hoje através do mercado de capitais. Terminamos aqui o nosso programa. Para dúvidas, críticas, sugestões, escreva para a gente no tv@unipar.br. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.